sou Edson Fontes, gestor e consultor em segurança da informação, proteção de privacidade, continuidade de negócio, gestão de risco de informação e tudo que diz respeito à proteção da informação, conformidade legal. E trazemos esses assuntos aqui de uma maneira mais simples, de uma maneira sem muita complicação, que seja tratável tanto pelo gestor como também pelos demais profissionais. Evidentemente, cada assunto que nós trazemos aqui, apresentamos aqui nesses episódios, ele é um mundo, né? E tem lugar para se fazer um debate, um estudo de várias horas aqui, né? Mas nós tentamos trazer o que é mais objetivo, o que é principal que um gestor ou um profissional ligado à segurança da informação, ou que deve conhecer segurança da informação, precisa conhecer. Hoje vamos falar um pouco de cultura e confiabilidade em cibersegurança. Vocês já devem ter lido de uma maneira geral e também nos aspectos, nos episódios que a gente trata aqui na TV Humana, é, dos, da variedade de aspectos que a gente trata de tipos de controles para garantir a questão da segurança da informação, né? Para atender a missão da segurança da informação. E repetindo, quer dizer, o objetivo da segurança da informação, a missão da segurança da informação é garantir que a organização atenda, alcance os seus objetivos corporativos no que depende da informação. Então a gente tem muita tecnologia, né, muitos controles, mas uma coisa eu sempre que posso eu chamo a atenção, que é a segurança da informação, ela acontece pelas pessoas. Tanto os colaboradores diretos, né, funcionários ou prestadores de serviços, aquelas pessoas que participam da organização, né, que participam para que a organização atenda seus objetivos corporativos, é utilizando essas pessoas, né, que a segurança da informação acontece. Quando nós definimos controles, definimos processos, definimos regras que vão acontecer, que vão ser implementadas, as pessoas é que implementam essas regras. Tá? Então, são as pessoas que fazem isso acontecer. E quando existe uma falha, uma vulnerabilidade que foi aproveitada ou por um criminoso ou até por um erro, né, isso traz prejuízos operacionais, traz prejuízos negativos de imagem para a organização e financeiros. É, a IBM, o Ponemon Institute, né? Mas tem outras empresas que também já demonstram essas estatísticas. Eles colocaram que em 2023, né, uma violação de dados, o custo de uma violação de dados média, né, normalmente pegando os Estados Unidos aí, Europa, era de 4,5 milhões de dólares, tá? Às vezes esses números são, não, mas isso aqui são para grandes empresas. Eu digo que esses números são referências, eles servem muito para a gente ver esse valor e, por exemplo, daqui a um ano ver novamente se esse custo está aumentando ou está diminuindo. Porque mesmo que sua empresa seja uma empresa menor, tá? Mesmo que o valor de um prejuízo que você tenha não seja de milhões de dólares, seja milhares de reais, mas isso impacta a sua organização. E a sua organização é a organização mais importante do mundo. Tá? Então, isso aqui é somente para dizer que realmente vulnerabilidades, falhas, erros, incidentes que acontecem, que afetam a informação, traz prejuízo financeiro. Né? O prejuízo financeiro, o impacto financeiro, normalmente é o que é o mais sensível, porque é o mais visível. Mas eu sempre chamo a atenção, principalmente dependendo do tipo de negócio da organização, com a questão da imagem, né? Então você começa a perder credibilidade no mercado, dependendo do tipo de indisponibilidade que você tenha. Né? Então as pessoas são o fator crítico de sucesso. A gente fala muito, ou a mídia, né, cita muito a questão das fraudes. Né? Recentemente a gente teve fraudes né, aqui no ecossistema financeiro brasileiro, que estava se falando de 1 bilhão de reais. Né? Não é 1 bilhão, são 600 milhões. Cara, é muito dinheiro.
né? Então, se fala muito em fraudes, elas são, acho que são mais noticiadas, os incidentes mais noticiados. Mas se você pegar a pesquisa das Big Four, né, das antigas Big Five, agora Big Four, né, como também de outras empresas e grandes institutos, né, se fala que, na realidade, os grandes impactos, principalmente falando do impacto financeiro, eles são causados por erros, né, que chegam a 70%, 80% dos impactos que nós temos nas organizações. Pense na sua organização, né? Tudo bem, eu espero que não tenha acontecido, né? Mas assim, quais foram os últimos problemas que vocês tiveram? Foi uma ação criminosa ou foi um erro? Foi uma perda de uma cópia de segurança? Foi uma alteração mal feita? Né? Foi uma entrada de um programa em produção, no ambiente de produção, sem os devidos testes, né? Então isso traz impactos, né? O Fórum Econômico Mundial, né, The Global Risk Report, ele sempre dá algumas estimativas em relação aos problemas de segurança, e se coloca que 95% dos problemas de segurança cibernética podem ser atribuídos a humanos, né? Aqui está um pouco, tem a questão de erros e também tem a questão de negligência, né, ou má gestão, né? Então, o que é que a gente chama de negligência ou má gestão? Vamos supor que ou um controle mal implementado, né? Quer dizer, então você tem uma senha, por mais que se diga que a senha não deve ser uma senha óbvia, as pessoas colocam senha óbvias, como uma data de aniversário. Puxa, mas em compensação, o sistema deveria ter proibido que se coloque dados dessa forma. Hoje a gente já tem tecnologia para pegar isso aí. Tá? Então, sempre o ser humano vai estar envolvido na maioria dos problemas que acontecem aí. Tá? Bem, então, tem uma frase interessante, né, do Bruce Schneider, né, professor da Kennedy School de Harvard, que ele diz: se você pensa que a tecnologia pode resolver todos os seus problemas de segurança, então você não entende de problemas e não entende de tecnologia, né? E a gente sabe que para resolver problemas ou para tratar um incidente, fazer uma gestão de incidente, fazer uma recuperação de recursos aí, de informação, nós precisamos de várias variáveis, né? E a pessoa humana vai ser o elemento fundamental, né, na questão da proteção da informação. Então, eu coloco aqui que nós temos alguns pilares para ter o sucesso nesse engajamento da pessoa humana na proteção da informação, né? Primeiro, é a transformação digital, né? Nós precisamos estudar a nova cultura, né? A mentalidade da cibersegurança, né? Na conscientização de que tudo está sendo automatizado cada vez mais. Nós temos agora a questão da inteligência artificial, que tem muito hype, né? Quer dizer, hype são aquelas notícias, a inteligência artificial vai fazer tudo, a inteligência artificial vai substituir as pessoas, né? E a gente sabe que tem essas notícias têm muitos interesses por trás aí, mas, sendo frio, sendo honesto, a inteligência artificial chegou, é uma técnica, é uma ferramenta, né? Em algumas organizações vai ser uma ferramenta muito mais usada que em outras, mas ajuda todas as organizações. Lembrando-se também que a inteligência artificial também pode ser utilizada para o crime, né? Mas o que eu quero colocar aqui é que precisa haver dentro da organização uma transformação digital, né? E quando eu digo dentro da organização, a organização são as pessoas. As pessoas precisam entender o que é essa transformação digital, de uma maneira honesta, de uma maneira transparente e de uma maneira clara para a sua organização, né? Então você vai ter organizações que estão num determinado mercado que vão ser mais influenciados ou impactados com a transformação digital, outros menos. Às vezes a empresa não é tão impactada, mas os seus clientes são. Então as pessoas precisam entender isso que é a transformação digital, né? Outra questão é a gestão de talentos. Nós precisamos cuidar dos nossos colaboradores, cuidar das pessoas, né? Hoje a gente já tem uma variedade, uma riqueza de, vamos chamar assim, de tipos de conscientização para as pessoas,
né? Desde aquela mais simples, que são as palestras, que são filminhos, né? Coisas assim, desde com gamificação, mas também com simulações de situações, né? As simulações de situações, elas são, digamos assim, mais complexas de serem realizadas, mais trabalhosas, mas elas são muito interessantes, porque as pessoas, né, na medida que você vai dando a situação, vai dando limitações, numa sala fechada, as pessoas assumem determinados papéis, elas vão sentindo, puxa, tudo isso aqui que a gente está fazendo é um faz de conta, mas poderia muito bem estar acontecendo com a minha organização, né? E aí eu vejo que de repente eu não tenho um procedimento definido, eu não sei para quem ligar, a imprensa está ligando, né? Então é importante investir nos talentos. E uma coisa, quando nós falamos de conscientização e segurança da informação, é importante. Normalmente você vai ter uma parte básica que vai ser para todo mundo, mas depois você vai ter, digamos assim, tiras, né? Tá certo? Caminhos, dependendo do tipo de profissional, né? Então você vai ter um treinamento para direção, você vai ter um treinamento para as pessoas operacionais, você vai ter um treinamento até para aquela operadora de caixa que aparentemente, né, o que ela faz ali só foi automatizado, né? Mas ela também precisa ter a conscientização disso, porque a conscientização e essa transformação de segurança é uma coisa que, quando está na mente das pessoas, ela vira exponencial, né? E ter o treinamento adequado, né? Então, lógico, um gestor, um gerente, um diretor, ele tem que ter treinamentos mais adequados aí para eles entenderem que até novos negócios, novos tipos de serviço precisam considerar a segurança da informação desde o seu início, né? Outra questão aí é eu diria o redesenho organizacional, a adaptação organizacional às questões da segurança da informação, né? Então, por exemplo, uma área de negócio que só pensa em negócio, e ela, o objetivo dela é pensar em negócio e novos negócios, mas ela também tem que ser contaminada que, olha, a partir de agora, né, até porque a gente já tem várias legislações, a partir de agora, qualquer novo projeto, ele tem que ser desenhado, né, o Security by Design, ele tem que ser desenhado desde o início, considerando os controles de segurança da informação. Proteção de privacidade, a gente já tem uma legislação muito forte sobre dados pessoais, e dependendo do tipo de negócio da organização, essa questão de dados pessoais é muito importante. Ah, Edson, eu não trato dados pessoais ou qualquer coisa desse tipo. Cara, você está começando a usar inteligência artificial, como é que fica essa inteligência artificial? De repente você tem um ambiente, vamos chamar assim, um ambiente estruturado, muito bem protegido, né? Mas na hora que você começa a implementar a inteligência artificial, sei lá, no seu RH, nas suas contratações, e começa a perder um pouco desse controle desses dados aí. Você não pode perder esse controle, porque a responsabilização vai ser em cima do corpo diretivo, né? A autoridade na Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais, ela está cada vez mais sendo rigorosa, já existem várias multas, e principalmente quando as questões vão para o judiciário, né, cada vez mais o judiciário está sendo mais, eu diria, correto, adequado no julgamento da proteção de dados pessoais. E se a organização não tiver adequada, em conformidade com a legislação, ela vai levar multas ou vai sofrer outros tipos de penalidades, né? Então, tem que pensar nesse redesenho organizacional, ou pelo menos reavaliar, não necessariamente mudar por mudar, mas reavaliar, né? Outra coisa é ter uma estratégia para cibersegurança, tá certo? Quando eu digo uma estratégia, uma coisa bem simples, definir as responsabilidades de cada pessoa, de cada colaborador ou de cada área. Ah, eu sou da área de marketing, eu não tenho nada com cibersegurança, o que é que eu estou fazendo criação de, né, essa coisa toda. Mas, por exemplo, marketing, pensando em dados pessoais, marketing é uma das áreas que mais podem cometer erros no tratamento de dados pessoais quando se está coletando dados de clientes ou pegando determinadas bases de dados sem a respectiva base legal que a LGPD exige.
Então, todas as áreas, elas precisam ter uma estratégia de cibersegurança. Evidentemente, algumas áreas vão ser mais impactadas, outras menos impactadas. Tá? E para que tudo isso aconteça, eu cito aqui 5 passos, 5 itens muito importantes para facilitar isso. Primeiro, identificar um nível de maturidade que se tem nos controles de segurança da informação e de cibersegurança. Fazer uma avaliação. Normalmente as empresas têm muitos controles, mas tem muito pouca gestão de controles. Apresentar esse nível de maturidade para a alta liderança, desculpem, né? Para o corpo diretivo, para o conselho de administração, aí depende do porte da empresa, eles precisam saber de como é a maturidade. Né? Às vezes eles só se lembram que eles assinaram cheques, às vezes de valores bastante altos, entregaram para a área de tecnologia ou para a área de segurança, e agora na cabeça deles estão 100% protegidos. E não é assim. Né? Porque os controles demoram a ser implementados, precisam das pessoas. Então, avaliar o nível de maturidade, apresentar para a direção, né? Promover em paralelo e manter a sustentabilidade da cultura de cibersegurança. A cibersegurança, você tem que fazer, né, suas mágicas, suas palestras, seus jogos, suas simulações, né, envolvendo todo mundo aí, dependendo do porte da organização, isso é um trabalhoso, né? Mas precisa desenvolver essa cultura da cibersegurança constantemente, tá certo? É uma coisa que você não pode parar de orientar, de falar, de coisas simples, tá certo? É como quando você entra no carro, né? Alguns carros já ligam, olha, ou apita, ou alguns falam, né? Olha, o cinto de segurança não tá amarrado, né? Quer dizer, todo mundo, de uma certa forma, a maioria das pessoas estão conscientes que devem colocar o cinto de segurança e às vezes esquecem, né? E vem aquele lembrete, né? Eu digo que promover a cultura é isso, tá? Executar esse treinamento constante, contínuo, né? E onde eu falo em treinamento aí, lembrando que vai ser para cada tipo de profissional um treinamento específico, e medir sempre a efetividade dessa sustentabilidade desses treinamentos aí, que pode ser através de simulações, de situações, né? Se fala muito quando você dá treinamento sobre aqueles e-mails falsos e você, né, simula e-mails falsos e vê a quantidade de gente que caiu. Bem, eu não vou dar especificidade, mas eu digo assim, analise a sua organização e veja como você pode fazer essa avaliação. Eu sou Edson Fontes, gestor e consultor em segurança da informação. Estou aqui para falar de segurança da informação, proteção de privacidade, continuidade de negócio e tudo que diz respeito à proteção da informação. Um abraço.